A história de um país comunista é uma narrativa complexa e variada, com muitas nuances e diferenças entre diferentes nações que adotaram o comunismo como forma de governo. No entanto, uma história longa e representativa pode ser a da União Soviética. A União Soviética foi fundada em 1922 após a Revolução Russa de 1917, liderada pelos bolcheviques sob a liderança de Vladimir Lenin. O país se tornou o primeiro Estado socialista do mundo, com a economia nacionalizada e controlada pelo Estado, e a eliminação da propriedade privada. Durante as décadas seguintes, a União Soviética enfrentou muitos desafios, incluindo a Segunda Guerra Mundial, que causou grande devastação e perda de vidas. Sob a liderança de Joseph Stalin, o país passou por um período de industrialização forçada e coletivização agrícola, que resultou em milhões de mortes por fome e repressão política. Após a morte de Stalin em 1953, a União Soviética passou por uma série de mudanças políticas e econômicas, incluindo a destalinização sob a liderança de Nikita Khrushchev. Durante a década de 1960, o país experimentou um período de liberalização cultural conhecido como descongelamento, mas isso foi seguido por uma repressão política renovada sob a liderança de Leonid Brezhnev nas décadas de 1970 e 1980. No final dos anos 1980, a União Soviética enfrentou crescentes pressões internas e externas para reformar seu sistema político e econômico. Em 1991, o país se desintegrou em várias repúblicas independentes, marcando o fim da era comunista na Rússia e no leste europeu. A história da União Soviética é complexa e controversa, com muitos argumentando que a experiência comunista foi marcada por repressão política e violações dos direitos humanos, enquanto outros veem isso como um período de progresso social e econômico significativo. A República Popular da China foi fundada em 1949 após a vitória do Partido Comunista Chinês na Guerra Civil Chinesa. Sob a liderança de Mao Zedong, o país passou por um período de reformas radicais, incluindo a coletivização agrícola e a nacionalização da indústria. Durante as décadas seguintes, a China enfrentou muitos desafios, incluindo a Revolução Cultural, que causou grande tumulto social e político. No entanto, sob a liderança de Deng Xiaoping nas décadas de 1970 e 1980, a China passou por um período de reformas econômicas conhecido como Reforma e Abertura, que resultou em um rápido crescimento econômico e a modernização do país. Hoje, a China é uma potência econômica global e continua sendo governada pelo Partido Comunista Chinês. Embora o país ainda seja considerado comunista, sua economia agora é amplamente capitalista, com muitas empresas privadas e um setor financeiro altamente desenvolvido. A história da China comunista é complexa e multifacetada, com muitas opiniões divergentes sobre o sucesso ou fracasso do modelo comunista no país. No entanto, a China continua sendo um exemplo significativo de um país comunista que passou por grandes mudanças políticas e econômicas ao longo de sua história.